E aí, galera assustada, Senhora Morte traz para vocês nesse Halloween um tema arrepiante. Hoje eu vou falar sobre as malignas entidades celtas. Para termos um especial de Halloween completo, é preciso irmos até um dos lugares, berço da festividade, a mística Irlanda. E é nesse país, repleto de mitos obscuros e energias ruins que a povoam por milhares de anos, que iremos encontrar histórias macabras e lugares sinistros. Atravessando a bela planície irlandesa, chegamos até a colina Montpelier Hill, em Dublin, onde se encontram as ruínas do Hellfire Club, que foi um clube criado no século XVIII, onde os membros, em sua maioria ricos e influentes, se reuniam para praticar rituais satanistas e grandes orgias com prostitutas, que terminavam com sacrifícios de animais, em sua maioria gatos pretos, e também de seres humanos, em honra a Satanás. Mas antes de falar do lugar que recebeu a visita do diabo em pessoa, levarei vocês até um local que é lendário por sua aura obscura, conhecido por ser um dos mais assombrados do mundo, o Castelo Leap. Além de possuir uma história de sangue, segundo testemunhas, ele tem um sinistro elemental que vaga por seus imensos e vazios cômodos. Cian Ryan é o atual proprietário do castelo e conta que ele e seus familiares costumam avistar muitos fantasmas no local. Construído no ano de 1250 pelo clã O'Carroll, que levantou seu alicerce em um lugar sagrado dos celtas, onde os sacerdotes druidas realizavam cerimônias, acredita-se que foram esses religiosos que invocaram o elemental da natureza para proteger o lugar, elemental esse que assombra o castelo até hoje, pois, segundo nos mostra a história, os Carrolls viviam entre si numa constante disputa pelo poder, gerando uma maldição por sua ira assassina, que por décadas empapou de sangue as pedras do castelo Leap. Contam que toda essa maldição que caiu sobre a família foi devido à ira desse elemental. Um dos locais mais macabros é a Capela Sangrenta, que fica localizada na parte inferior do castelo e que recebeu esse apelido, pois nela existe uma espécie de fosso onde no passado ficava a masmorra, que era repleta de cravos postos com as pontas para cima, e onde tempos atrás os prisioneiros eram jogados ali para morrerem. Ryan crê que a maior parte dos fantasmas existentes no lugar são espíritos dos que morreram nesse fosso. Ele revela que quando foram trasladar os ossos que haviam no buraco, deu para encher 3 carroças com os esqueletos dos infelizes. Ele diz ainda que várias pessoas já avistaram um velho com o rosto metade caveira que anda pelo terreno da velha capela. Um dos piores acontecimentos que ocorreram ali foi com o Padre O'Carroll. Após a morte do patriarca Mulroney O'Carroll, em 1532, uma luta feroz pelo poder ocorreu no seio da família O'Carroll, onde irmão lutou contra irmão para ganhar o domínio da propriedade. Diz a lenda que um O'Carroll assassinou seu irmão, que era padre, enquanto este rezava a missa na capela do castelo. Tudo porque o sacerdote começou a missa antes da chegada de seu irmão assassino, e isso foi considerado um grande insulto. O espírito do padre foi visto em muitas ocasiões vagando pela Capela Sangrenta. Seu espectro também tem sido visto espreitando na escada que leva para o andar superior e também costuma deixar a capela através da porta que fica do lado ocidental. Estaria esse elemental canalizando toda essa energia negativa para causar o mal? Talvez, pois existem relatos de transeuntes, vizinhos e pessoas que visitaram o lugar e passam mal. Alguns indivíduos que caminham próximo ao castelo à noite relataram verem luzes brilhantes fluindo para fora das janelas no andar de cima,
assim como odores estranhos de borracha queimada também foram sentidos. Esta ocorrência tem sido relatada desde 1922, período em que ocorreu a queima parcial do castelo, até os dias atuais. Joe Cole, historiador irlandês, afirma que o Hellfire foi construído sobre um cemitério que data do período neolítico e afirma que William Carroll profanou esse solo sagrado para construir o pub. E não tem dúvida de que são esses espíritos que tiveram seu local de repouso profanado que perturbam o ambiente. Ele garante que o bosque que rodeia a colina também está repleto de entidades místicas e, em sua maioria, malévolas. Uma em especial pode sempre ser ouvida, soltando gritos assustadores. São as chamadas Banshees, espécie de fadas obscuras que preveem a morte. Seu grito penetrante poderia ser ouvido a quilômetros de distância, e reza a lenda que, por sua intensidade, pode estourar um crânio humano. Consideradas mensageiras da morte, segundo a tradição celta, ouvir seu grito era sinal de morte certa. Contam que depois que o catolicismo destruiu os mitos celtas, todas essas entidades que habitavam o bosque procuraram refúgio debaixo da terra e só se manifestam na superfície raramente. Em relação ao Hellfire, uma das histórias mais assustadoras relata que o próprio Satã em pessoa visitou o local. Contam que durante uma noite tenebrosa de tempestade, um estranho chegou ao clube e logo foi convidado a se juntar aos membros em um jogo de cartas. A certa altura, um dos jogadores deixou cair uma carta no chão e, quando ele se inclinou para debaixo da mesa para recuperá-la, notou que o estranho tinha um casco fendido como de cavalo. Percebendo que havia descoberto a sua real identidade, o visitante desapareceu em uma bola de fogo e até hoje os moradores juram que foi Satã em pessoa que esteve ali. Outra história fala de um padre que entrou no clube uma noite e encontrou os membros envolvidos no sacrifício de um gato preto. O padre pegou o gato e fez um exorcismo. Em seguida, um demônio foi liberado do cadáver do animal. Por isso, esse edifício teve motivos de sobra para ganhar a reputação de assombrado. Hoje em dia, o lugar é usado para a realização de missas negras e rituais demoníacos, pois moradores locais creem que o local seja uma espécie de portal para o inferno. Além desses lugares malignos, existe ainda a mansão Killick, que fica situada no mesmo terreno onde funcionava o Hellfire e possui uma história horrível de terror, sangue e violência. Construída no início do século XVIII, a mando do Conde de Rose, que dizem odiava gatos pretos, detalhe esse que pode justificar alguns eventos sobrenaturais ocorridos no século XX na casa. No final dos anos 60, o casal Nicholas e Margaret O'Brien compraram a mansão para restaurá-la e transformá-la em um centro artístico. Apesar de conhecedores das histórias contadas sobre o local, eles não deram importância, até que em março de 1968, um evento desagradável aconteceu. O artista Tom McAsey, amigo do dono, estava redecorando o salão da frente com outros 2 colegas, quando numa noite ouviram um ronco apavorante vindo da escuridão. Ele correu para fechar a porta pesada que dava para o bosque, quando de súbito ela se abriu em par e um enorme gato preto com olhos flamejantes entrou pelo corredor e ficou olhando para eles fixamente por durante alguns segundos, sumindo em seguida. Ele então decidiu pintar a aparição em um quadro que se encontra na mansão até hoje. Inclusive, existe um fato curioso relacionado a este quadro. Em 2008, durante nova reforma na mansão, um grupo de operários, fazendo deboche da história, viraram o quadro de cabeça para baixo e, de imediato,
todas as ferramentas elétricas pararam de funcionar. Rapidamente puseram a pintura na posição correta e tudo voltou ao normal. Além do gato demônio, ainda existe o fantasma de tuas freiras espectrais, que costumam ser vistas sempre ao meio-dia. Elas possuem um aspecto apavorante e acredita-se que as duas participavam de rituais satânicos no notório Hellfire. Depois desses eventos, os proprietários decidiram chamar um padre para fazer um exorcismo no lugar, que não adiantou muito, pois 2 dias depois as manifestações poltergeister continuaram, como fortes batidas nas portas no meio da noite, luzes que desligavam e acendiam sozinhas, e o sino na porta de entrada, usado como campainha, tocava repetidamente durante a noite. O mais surpreendente é que esse sino foi retirado de lá há muitos anos atrás. Maior prova de que o mal pode se ocultar, mas jamais desaparece para sempre. Feliz Halloween, minha galera assustada!